Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Ótimo! Aqui é o professor Gilvano e sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. E alunos, não esqueçam, como sempre, acessem o Classroom, clica lá no primeiro link, responda as duas perguntas e pronto, a sua presença já está confirmada e você vai ter ali a sua nota com o seu professor. Muito bem, hoje vamos continuar falando nessa aula sobre os cuidados com a saúde, dando continuidade na aula anterior, Então vamos fazer uma retomada aí do que a gente conversou na aula passada. Bem, na aula passada nós falamos, sobre a corpolatria, que é o culto exagerado do corpo. E aí a gente se aprofundou a entender melhor o que é esse culto, de maneira exagerada do corpo, se é positivo ou se não é positivo. Se você não assistiu essa aula, não esquece, vá lá, assista, acompanha para você entender melhor o que a gente vai falar aqui hoje. Ele é considerado um transtorno ou uma patologia da modernidade. O que isso significa? Que todos os avanços tecnológicos, tudo aquilo que a gente criou, que facilita a nossa vida e muito, alguns desses recursos eles têm contribuído para essa imagem, essa estética que nós hoje temos essa ideia de culto, que utilizamos aqui no nosso conceito, que é a busca por esse corpo perfeito, por essa estética de maneira exagerada, que não caminha junto com a saúde. E muitas vezes ela acaba sendo, ao invés de ser benéfica, acaba sendo trazendo muito mais malefícios do que benefícios. Então ela se caracteriza pela preocupação e cuidados extremos com o próprio corpo, não exatamente no sentido da saúde, como a gente já citou aqui, mas particularmente no sentido narcisístico de sua aparência ou embelezamento físico. De maneira resumida, é a gente buscar a ter um corpo perfeito e esse perfeito é aquela imagem que já é desenvolvida pela sociedade e essa ideia que a gente acaba comprando e acreditando que o corpo perfeito é dessa maneira porque todo mundo diz que é assim e ponto final. E a gente faz de tudo de maneira exagerada, utilizando de todos os recursos que a gente tem, que a gente vai falar aí retomando também, na busca desse corpo perfeito. A própria imagem, ela refletida no espelho, ela se torna obcecante, incapaz de satisfazê-la com ela, sempre achando que pode e deve aperfeiçoá-la. E aí na nossa imagem, nesse desenho, a gente tem um homem todo malhado, todo musculoso, corpo aí supradesenvolvido. E quando ele se olha no espelho, o que ele vê? Ele vê o oposto disso. Ele acha que tudo aquilo que ele fez não é o suficiente. E essa obsessão faz com que ele utilize de recursos anabolizantes na busca cada vez mais, dessa maneira exagerada de atingir aquele corpo que ele acredita que é o corpo perfeito que ele precisa atingir. Se manifesta com exageros nos recursos às cirurgias plásticas, gastos excessivos com roupa e tratamentos estéticos. O abuso do fisiculturismo, a gente aí está falando do uso de anabolizantes, na busca desse corpo perfeito, Tente a se gravar quando ainda encontra um grande e amplo mercado de produtos e serviços que são voltados para esse culto do corpo. Então, esse mercado de serviços que são oferecidos, eles estão criando uma demanda que não existia. Então, por isso que a gente vai usar esse termo aí como algo da modernidade, uma patologia do período da modernidade. Porque tudo isso que a gente falou, que a ciência foi desenvolvendo, de alguma maneira acabou contribuindo para esse culto exagerado do corpo que não caminha junto com a saúde. E hoje nós vamos falar sobre alguns dessas consequências. E a principal que a gente vai falar são aí os distúrbios alimentares. Nós vamos falar sobre a anorexia, a bulimia e um pouco também sobre a vigorexia. Ok? Então, pela essa imagem, eu acho que a gente já consegue entender o que está relacionado aí com esses distúrbios alimentares. Já que estamos falando de alimentação e imagem corporal, aquilo que a gente come
está muito estreitamente relacionado com a nossa imagem que nós teremos, né? Lógico, relacionando também com o exercício físico, com a predisposição genética, enfim, vários fatores. Mas a alimentação é algo que está muito próximo porque todo mundo se alimenta, né? E algumas pessoas se alimentam bem, algumas pessoas se alimentam não tão bem assim. E nesse caso, quando busca-se esse corpo perfeito, a alimentação é um dos fatores que comprometem bastante. Então, o que são os distúrbios alimentares? Eles são as doenças mentais que causam distúrbios sérios na dieta diária de uma pessoa. Ela pode se manifestar como comendo extremamente pequenas quantidades de alimento ou severamente comendo demais, né, num pequeno prazo de tempo. Então, aqui no nosso exemplo, né, aquela dúvida, né? Ou eu faço aquela dieta comendo somente aquele alface e um tomate, ou fazendo aquelas dietas milagrosas em que eu fico grandes períodos de tempo sem comer nada e depois eu acabo exagerando e comendo muito, né? Mas, enfim, esses distúrbios a gente tem para eles nomes, então a gente vai falar e vai entender melhor quais são os mais conhecidos, tá? E o que eles geram? Eles geram aflições por conta do interesse aí do peso e a forma corporal. Então esse é um gatilho que acaba sendo um dos fatores principais, né? Essa preocupação excessiva com o peso corporal e essa preocupação excessiva com a forma do corpo. Se preocupar com o peso não é um problema. Na verdade, a gente tem que ter uma preocupação com o nosso peso, a gente precisa controlar, porque se a gente está extremamente magro em relação à nossa estatura, isso não é bom para a nossa saúde. Por outro lado, se a gente come muito e o nosso peso acaba sendo muito maior em relação à nossa estatura, né, e aí a gente chama isso de índice de massa corporal, isso também não é muito bom. É lógico que isso é apenas uma referência, existem outras referências que também a gente pode estar relacionando, né? Mas se preocupar com o peso não é o problema. O problema é quando essa preocupação ela é excessiva, né? E a gente acaba se tornando aquelas pessoas que estão obcecadas em busca de um perfil corporal, que muitas vezes é inatingível. Muitas vezes a nossa genética não proporciona aquilo. E aí a gente busca recursos que estão além daquilo que é natural, né? Que seria uma atividade física, uma boa alimentação. Então isso acaba aí gerando vários conflitos, né, internos para essas pessoas. O primeiro que a gente vai falar é a anorexia. É um dos mais conhecidos, que é um distúrbio alimentar causado pela preocupação excessiva com o excesso de peso. Ou seja, é aquela pessoa que ela se olha no espelho, ela está magra, muito magra, mas ainda assim ela se enxerga, né, quando se olha no espelho, a imagem de uma pessoa que ainda não tem o corpo que ela está buscando. Ela se vê no espelho e ela ainda se acha que é uma pessoa gorda. Muitas vezes ela não é, né? Se caracteriza pela busca da magreza extrema, ou seja, quanto mais magra, os homens também podem ser atingidos, mas é muito mais comum nas mulheres, por isso que a gente está usando como exemplo, né, as mulheres. Então, quanto mais magra, melhor. E aí, se eu já estou muito magra, eu quero ficar mais magra ainda. Ou seja, não existe um limite, né? E isso é um problema que leva, né, a seguir aí dietas muito rígidas. E aí a gente chama isso de distúrbio alimentar justamente por isso, porque a gente não tem uma alimentação correta, uma alimentação adequada, a gente acaba aí chegando num estado de subnutrição e acaba aí gerando várias consequências, né, aí uma cascata de eventos que muitas vezes leva anos para recuperar. Acaba adotando, então, uma rotina exaustiva de exercícios físicos devido ao medo intenso de engordar. Exercício físico é algo positivo, mas como estamos falando aqui que tudo em excesso não é bom. Inclusive para atletas que exercitam uma carga de
de treinos intensos todos os dias, existe aí um termo que a gente utiliza, que é o overtraining. Ou seja, até os atletas que estão preparados, têm uma alimentação seguida por um nutricionista, estão sujeitos a ter uma carga de treinamento muito mais do que o corpo é capaz de suportar. Agora, imagine uma pessoa realizando uma carga excessiva, né? A gente sempre está falando aqui de excesso de exercício, sem ter uma alimentação adequada, ou seja, é mais um fator que contribui aí para doenças que vão gerar aí por conta dessa indisciplina, tanto em relação ao exercício com relação à alimentação. Vamos falar um pouquinho também agora da bulimia, que é a ingestão exagerada de alimentos em um período curto de tempo, seguido pelo sentimento de culpa e vergonha. Ou seja, essa pessoa come muito em uma única refeição, exagera, mas depois disso vem aquele sentimento de culpa. Puxa, eu não poderia ter feito isso. E essa pessoa pode utilizar de recursos para regurgitar novamente esse alimento para fora ou tomar algum tipo de medicação, algum tipo de droga que vai favorecer, né, isso. E muitas vezes a pessoa faz essas ações de maneira escondida, justamente por essa culpa e esse sentimento de vergonha. Ou seja, ela não quer compartilhar isso com outras pessoas. E quando a gente não compartilha, quando a gente não se abre, né, a gente não consegue ter ajuda de outras pessoas, que a gente vai falar isso mais para frente, quando vamos falar de tratamento, tá? Então ela vai para, como eu citei, vômitos forçados, uso de laxantes e diuréticos, e jejum e exercícios físicos excessivos. Ou seja, ela come, ela se sente culpada, e aí ela vai em busca de exercícios de maneira extrema, em jejum, sem comer, né, sem ter aquela alimentação adequada, e isso também não é bom para a saúde de ninguém. Então, o sentimento de vergonha e desprazer estão no comportamento do bulímico, que é a pessoa que sofre desse distúrbio. Por isso, a execução de práticas costuma ocorrer em segredo. Essa pessoa muitas vezes não conta e não revela isso para ninguém. Muitas vezes ela mesma não sabe que ela tem um distúrbio, que ela tem uma doença. Vamos para a nossa primeira pergunta nessa aula? Então vamos lá. Então, nosso texto base para essa pergunta é o seguinte. No Brasil, a disseminação de uma expectativa de corpo com base na estética da magreza é bastante grande e apresenta uma enorme repercussão, especialmente se considerada do ponto de vista da realização pessoal. Em pesquisa feita na cidade de São Paulo, aparecem os percentuais de 90% entre as mulheres pesquisadas que se dizem preocupadas com o seu peso corporal, sendo que 95% se sente insatisfeita com o seu próprio corpo. Então, a preocupação excessiva com o peso corporal pode provocar o desenvolvimento de distúrbios associados diretamente à imagem do corpo, tais como alternativa A, anorexia e bulimia, alternativa B, ortorexia e vigorexia, e a alternativa C, ansiedade e depressão. Ou a última alternativa D, que é sobrepeso e fobia social.
Muito bem, estamos de volta. E se você falou alternativa A, anorexia e bulimia, você acertou. Parabéns. Então vamos lá. Quais são os principais sintomas que esses distúrbios, né, aí geram? Então, geram depressão, prejuízos nas relações sociais, abuso de diversas substâncias, ansiedade, a perda de peso de maneira extrema, a obesidade. E esse é um dos, né? Então, existe muito mais. E para cada tipo de distúrbio tem as suas consequências, né, e os seus sintomas específicos também, né? Que não vai dar tempo de se aprofundar, mas você também pode aí depois pesquisar com mais calma e entender melhor cada um deles. Okay? Algumas pesquisas, algumas inclusive citei na aula anterior, que falam aí que são os adolescentes o grupo mais vulneráveis, né, aos desenvolvimentos desse transtorno, assim como as pessoas com baixa autoestima. E alguns dados estatísticos da Sociedade Brasileira de Cirurgias Plásticas falam que tem aumentado cada vez mais o número de adolescentes e jovens aí de até 18 anos que têm buscado realizar algum tipo de cirurgia plástica. Esses dados então falam que aí quase 60%, né, dessa amostra pesquisada aí no período de 2019 a 2014. Outra pesquisa fala da influência da mídia nos adolescentes que estão em período escolar. Então, um estudo com 32 alunos, com idade de 15 a 17 anos. Então, a pesquisa feita aí com o grupo feminino revelou que 33%, né, dessa amostra, ela se modificou a sua visão, né, em relação à imagem do seu próprio corpo por conta da influência da mídia. Algum estudo feito pelo Serviço Nacional de Saúde, lá do Reino Unido, revelou que mais frequentemente as pessoas do sexo feminino, com faixa etária de 12 a 25 anos, estão mais suscetíveis a esses transtornos alimentares. E teve um aumento de 67% em homens, entre 26 e 40 anos. Então, nessas duas aulas a gente falou muito, né, que isso atinge muito as mulheres, que de fato, sim, é verdade, a gente tem dados estatísticos que comprovam isso, mas também alguns estudos mais recentes têm dito que isso tem aumentado muito também no sexo masculino, ou seja, não é só as mulheres que estão suscetíveis, os homens também. E uma parte considerável desses transtornos alimentares está ligado às redes sociais, ou seja, as mídias sociais têm, né, um benefício na nossa sociedade, contribui em muitas coisas, mas se a gente não souber utilizar ela e ter um pensamento crítico, isso pode, né, comprometer a nossa visão. Bem, quais são as maneiras de tratamento que a gente tem para algum tipo desses transtornos? Então, se você identificar esses sintomas, algum desses que foram apresentados, ou suspeitar que tem alguém da sua família, um amigo, alguém que você conhece, bem próximo de você, que esteja enfrentando esses problemas, então a primeira orientação é buscar o tratamento o mais rápido possível. E esse tratamento ele não acontece de uma única maneira, existem várias maneiras de a gente realizar esse tratamento. Como ele atinge vários segmentos da vida dessas pessoas, então o tratamento é de maneira diversificada, ou seja, ele envolve ali uma equipe multidisciplinar, que aí está relacionado com vários profissionais da área da saúde, né? Eu citei alguns aí como o endocrinologista, nutricionista, o psiquiátrico, o psicólogo, inclusive o próprio educador físico, que vai estar ali trabalhando muitas vezes um personal trainer ou o próprio professor de educação física que tem essa aproximação, né, com uma atividade física e pode observar, né, essas informações aí no seu aluno, tanto na parte de treinamento, de preparação física, quanto os alunos aí em idade escolar. E a participação da família também é indispensável. A pessoa precisa sentir que não está sozinha e que a sua família não sente vergonha dessa situação e quer ajudar a sair e se tornar uma pessoa vitoriosa. Ou seja, a família ela precisa estar apoiando essa pessoa. Bem, agora a gente vai para a nossa segunda pergunta. Vamos lá. O transtorno do comer compulsivo vem sendo reconhecido nos últimos anos como uma síndrome caracterizada por episódios de ingestão exagerada e compulsiva de alimentos. Porém, diferentemente da bulimia nervosa, essas pessoas não tentam evitar o ganho de peso com os métodos compensatórios.
Os episódios vêm acompanhados de uma sensação de falta de controle sobre o ato de comer, sentimento de culpa e de vergonha. Então, inclui como forma de tratamento da bulimia e da anorexia: alternativa A, buscar tratamento o mais rápido possível. Alternativa B, o tratamento deve ser feito por uma equipe multidisciplinar com profissionais como endocrinologista, nutricionista, psicólogo e psiquiatra. Alternativa C, a participação da família também é indispensável no processo de tratamento. Ou alternativa D, todas as afirmativas acima estão corretas. Muito bem, estamos de volta. E a resposta, alternativa D, né? Essa eu deixei um pouco mais fácil para vocês. Então, ele envolve aí, né, tanto a busca mais rápido possível, né, a equipe multidisciplinar com os profissionais habilitados para esse tratamento e principalmente aí o apoio da família, certo? Muito bem, gente, chegamos ao final dessa aula e espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham compreendido o tema. É um tema complexo, é um tema muitas vezes delicado, mas é importante a gente entender, é importante a gente estudar e compreender esses aspectos que estão relacionados com a nossa saúde. Gente, foi um prazer poder contar com você assistindo essa aula até o final. Espero que tenham gostado do conteúdo e a gente retorne na próxima semana com mais uma aula de educação física, ok? Então, um abraço a vocês, tchau, tchau, até a próxima.